Começando mais um vídeo no canal para falar sobre o Corinthians, né? Claro, a gente vai falar sobre esse empate que ficou amargo para nós, corintianos. O Corinthians merecia vencer, tá? Eu vi uma evolução muito grande, mesmo vindo de um hater do Dorival. Eu acho que deu um ânimo, tá? Eu fui despretensioso para ver esse jogo, mas saí alegre até. Eu acho que tem muitas coisas boas que a gente tem que falar aqui, tá? Acredito que o Dorival vai me decepcionar no jogo que vem, já que ele poupou o Michael, mas a gente já fala disso. Vamos falar sobre esse jogo, como que foi esse empate entre Corinthians e Atlético Mineiro. A gente vai mostrar um pouco da escalação, eu vou colocar um pouco a escalação pra gente ver como foi, porque eu achei muito interessante como o Dorival veio, critiquei quando saiu a escalação, mas o Corinthians jogou de uma forma diferente. Gostei da atitude, gostei da intensidade, então vamos falar sobre isso. Lembrando, tá? Se você é novo no canal, deixa o like, siga a página aqui, se inscreva, é de graça, não vale nada, gente. Só se inscrever ajuda muito o canal, a gente crescer, a gente quer divulgar mais aí o Rivais Sem Treta. Obviamente, esse nome aí é só pra gente poder ter o Vitinho, que é palmeirense, pra gente falar sobre os dois clubes aqui de São Paulo, os rivais, trazer São Paulinos também, trazer Santistas, se a gente conseguir, né? Pra gente falar mais sobre os clubes paulistas nesse Brasileirão e nos outros campeonatos, tá? Então deixa o like, siga a página, recomende aí pra galera que gosta. Estamos começando só e tá sendo muito da hora compartilhar nossas ideias, tá? Outra coisa, hoje teremos um vídeo também sobre a seleção brasileira. A gente vai fazer a convocação, react da convocação junto com o Vitinho, e depois outro vídeo falando também sobre o Corinthians e sobre o Palmeiras, mais ainda sobre o Palmeiras e Flamengo, que foi quente, né? Temos algumas polêmicas para comentar. Vamos falar sobre esse Corinthians que veio com a escalação que parecia um 4-3-3, tá? Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Kaká, o Bidu, aí pareceu que ele colocou o Ranieri com o Martínez e o Ian, e lá na frente Carrilho pela direita, o Thales Magno pela esquerda e o Héctor Hernandes no ataque. O que aconteceu foi que realmente o Corinthians veio no 4-3-3, tá? Só que a gente não pode jamais, gente, avaliar só uma formação, achar que os treinadores hoje em dia só colocam uma formação em campo. O Dorival claramente ataca de uma forma e defende de outra, tá? Pelo que deu para perceber, ele ataca num 4-4-2, a impressão que dá, e defende no 4-3-3. Eu acho que o medo dele é mais os corredores, os outros times que jogam com ponta, né? O Galo, querendo ou não, eu não achei que o Galo joga com ponta a ponta, porque o Bernard cai muito por dentro, mas eu entendi. A impressão que dá é que o Bernard cai de um lado, o Rony cai do outro e o Hulk ali centralizado, né, de centroavante. Então eu acho que ele quis inibir, quando ele quis defender no 4-3-3, ele quis inibir as subidas ali do Bernard e do Rony pelas pontas, tá? Mas apesar de eu achar que o Galo ataca no 4-4-2, você vê bastante o Rony e o Hulk atacando o meio da área, né? Então, beleza, né? Eu critiquei o Dorival quando ele entrou, critiquei até já pensando no futuro, falei, pô, se ele colocou o Ranieri, significa que o Michael vai ser titular no jogo que vem. Isso é papo pro jogo que vem, eu acho que vai ser, mas fazer o quê? O cara cismou com o Michael, a gente vai ter que aguentar até, ou o Michael, não desejo isso pra ninguém, mas ou ele se machucar, ou ele cair na real, que o Michael não serve pra jogar no Corinthians, né? Mas enfim, falando em atuações individuais, tá? Bom jogo do Mateuzinho, melhor em campo Hugo Souza, pelo milagre que ele fez, tá? Não gostei do Tchoca, não gostei mesmo do Tchoca. Eu acho que defensivamente o Corinthians está bem, mas, nossa, saindo com a bola no pé, é um terror o Pedro Tchoca. É um terror, um terror. Não gostei. Ótima partida do Kaká, apesar de quase ter feito gol contra.
ótima partida, mais uma boa partida do Kaká. E se vocês não sabem, o Kaká tem 98% de acerto de passe no Campeonato Brasileiro. É o jogador com mais acertos de passe em todo o Campeonato Brasileiro, tá? Então, muito bom o jogo do Kaká, tá me surpreendendo bastante. Às vezes algumas bolas afobadas, mas tá me surpreendendo bastante tecnicamente, tô gostando. Bom jogo do Matheus Bidu. Um bom jogo para mim do Ranieri, tá? Ele cansou no final, mas um bom jogo do Ranieri. Para mim, o melhor em campo, Carrilho ganhou como melhor em campo, junto com o Hugo Souza, para mim. Ótimo jogo do Martinez, eu gosto muito do Martinez, o cara é raçudo. Ele não tem medo, de dar um passe diferente, apesar dele não ser bom tecnicamente, mas ele não tem medo. O Breno Bidon tem medo. Ele joga com medo, o Breno Bidon, não dá passe, é igual o Maicon, prefere tocar atrás do que tocar pra frente. O Martinez, ele errando ou não, ele toca. Não importa, dá bons cruzamentos, às vezes ele exagera, mas eu gosto muito do Martinez. Não tem como, pra mim, o Martinez é titular nesse time do Corinthians, tá? Rian, horroroso o jogo do Rian. Estão falando aí que foi um bom jogo. Achei bem ruinzinho o jogo dele, tá? Nem vi ele no primeiro tempo, para começar. Péssimo jogo, e o pior em campo, Thales Magno, tá? E o Hector Hernandes, que não teve muita chance de jogar. Achei a atitude do Corinthians muito boa. Começou muito bem. Thales Magno perdeu um gol ridículo, que não se perde. Eu acho muito exagerado a gente falar isso, mas é motivo de rescisão o gol que ele perdeu. Pelo amor de Deus, não se perde um gol desse. Ainda mais o Thales Magno, que a gente espera o melhor, né? A gente espera um cara com mais refino técnico, não chutou nem no goleiro. Então, um absurdo perder um gol daquele. O Carrilho mandou um arco lindo pro Hector Hernandes, que também perdeu uma chance. Teve o milagre do Hugo, né? Mas o que eu senti é que foi um jogo controlado do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians perdeu chance, e aí do nada o Rony sai na cara do gol com um erro ali do Kaká, e aí quase, o Bidu também quase entregou, mas ali aquele lance específico foi do Kaká, o Rony saiu na cara do gol e o Hugo teve que fazer um milagre. O Corinthians quase sai atrás do placar por incompetência, por perder gols, perder chances no jogo controlado. E aí entra a figura do Dorival, tá? Apesar de eu achar que o Dorival não teve culpa nesse jogo, mas ele demorou muito pra mexer. Ele viu o jogo, o Corinthians controlou o jogo até os 60, 70 minutos do jogo, né? Eu achei que o Corinthians estava bem até os 65 ali. E pra mim é culpa do Dorival, porque ele poderia ter colocado o Yuri antes. Viu? Ele poderia já ter voltado pro segundo tempo com o Yuri Alberto no lugar do Thales Magno, mas não. Ele quis insistir num Thales Magno morto, que jogou até os 70, morto, totalmente morto, gente. Não fez sentido nenhum o Thales Magno ficar em campo todo esse tempo. E o Dorival não trocou. E esse é o problema do Dorival. Eu vou bater no Dorival o ano inteiro aqui. Porque o Dorival é teimoso. Ele é teimoso, é um treinador teimoso. É um treinador que, quando ele insiste numa coisa, ele mantém até dar errado. Até o cara entregar o gol, até o cara perder gol, entendeu? Então, assim, cara, é difícil. Ele mexeu, demorou pra mexer, mexeu errado, entendeu? Mexeu na estrutura do time. Aí ele colocou substituições no Corinthians aqui. Ele colocou o Yuri Alberto no lugar do Hector Hernandes, o Charles no lugar do Martinez, o Romero no lugar do Thales Magno, o Carrilho no do Bidon e o Félix Torres no Mateuzinho. Vocês veem a questão do treinador brasileiro que eu me irrito? Ele não muda o estilo de jogo. Ele muda peça por peça, posição por posição. Félix Torres no Mateuzinho, direita por direita. Breno do Bidon no Carrilho, meio por meio. Thales Magno no Angel, atacante por atacante. Martinez com o Charles, volante por volante. Yuri Alberto no Hector Hernandes, atacante por atacante. Não muda. Ele mantém com aquela ideia. E eu acho que ele foi muito mal nas substituições, tá? Muito mal mesmo. Podia ter colocado Coronado. Gente, desculpa, se o cara não tem condições de jogar 15 minutos ou 20 minutos de um segundo tempo e jogar mais o próximo jogo, mais 70, 80 minutos, gente, desculpa, tá poupando pra quê? Entendeu? Não podia colocar o Coronado
Cara, tem umas coisas que eu não consigo entender do Dorival. É uma teimosia fora do comum. Eu acho que ele mudou o time. Entramos bem. Méritos pra ele. A defesa tá boa. Mas é aquela coisa, né, gente? O Corinthians tá 4 jogos sem tomar gol. Beleza. Mas vamos ignorar que o Zé Rivaldo perdeu um gol cara a cara com o Hugo. Vamos ignorar que o Barreal perdeu um gol cara a cara com o Hugo no jogo com o Santos. Vamos ignorar que o Racing perdeu um gol cara a cara. Vamos ignorar que o Hugo fez um milagre na bola do Rony. Vamos ignorar que o Hulk perdeu um gol cara a cara também. Então, assim, beleza. Eu concordo, estamos 4 jogos sem tomar gol, mas será que é tanto mérito do Dorival? Eu acho que ele tem um mérito, mas 100% é do Dorival? Não vamos ignorar os gols perdidos dos caras? Não é que os caras não tiveram chance. Eles tiveram chance. O Galo podia ter feito 2-0 ali no Corinthians, o Corinthians perdeu o gol, beleza. Mas o Galo podia ter feito 2-0. Se não fosse o Hugo, se não fosse o chute errado do Hulk depois. Então, assim, não acho que é 100% mérito do Dorival. Eu acho que os caras estão perdendo gol na frente do Corinthians. É difícil falar isso. Eu acho que o Dorival é um cara sortudo, entendeu? Ele é um cara sortudo. Entendeu? Talvez o chute do Rony teria entrado com o Ramon Dias. A gente não sabe, entendeu? Mas eu acho que a gente vai ter sérios problemas com a teimosia do Dorival, tá? Eu acho que ele vai insistir no Maicon, vai dar dor de cabeça. Cara, eu não quero nem pensar. Quero nem pensar no Maicon jogando contra os argentinos que têm muita intensidade, e o Maicon com aquela lerdeza danada. Nossa, cara, eu não quero nem pensar nesse jogo de terça-feira. Mas vou dar mérito ao Dorival, tá? Time mais organizado, defensivamente, ataca de um jeito, defende de outro. Eu vou dar méritos pra ele. Não fiquei bravo nesse jogo, achei que o Corinthians jogou bem. Fui pro jogo pensando que, nem queria ver o jogo. Eu assisto todos os jogos do Corinthians, não perco um jamais. Mesmo quando já teve casamento que eu fui, eu tava com o celular vendo o jogo do Corinthians, então eu não vou perder nunca jogo do Corinthians por conta de técnico, tá? Porque eu não gosto do técnico. Mas eu fui, tipo assim, quando meu pai me ligou, porque meu pai tá em São Paulo, quando meu pai me ligou, eu falei assim, pai, eu não tô nem a fim de ver esse jogo. Hoje vai ser difícil. Me surpreendeu. O time me surpreendeu, a atitude me surpreendeu. Mas é isso, Dorival. Por que surpreendeu? Porque o Corinthians estava com meio campo com muito gás. Rian tem gás, o Martínez tem gás, o Ranieri tem gás. Aí você vai terça-feira contra o Argentino com o Maicon. Espero que ele esteja errado. Beleza? É isso. Bom jogo do Corinthians. Acho que o Corinthians mereceu ganhar, tá? Mereceu ganhar do Galo. Galo é muito ruim, gente. Muito ruim. Time fraquinho demais. Nossa. Rony, Scarpa. O Bernardo é horroroso, gente. Horroroso. Mas o Corinthians, se não fosse árbitra, nem vou comentar aqui de arbitragem, tá? Porque a gente vai comentar no jogo com o Vitinho aí no próximo vídeo sobre a arbitragem. E a gente vai falar dos erros da arbitragem. A arbitragem no Brasil é ridícula, é uma das piores do mundo, é pior do que a Arábia, é pior do que a MLS da Liga Americana. Cara, é ruim, a arbitragem do Brasil é ruim, então não tem o que fazer. Não acho que é roubo contra o Corinthians, eu acho que a arbitragem é má vontade, é ruim, é fraca. E aí acontece o que aconteceu, entendeu? O Corinthians foi prejudicado, o Corinthians merecia ter ganhado, ia estar num jogo melhor se o Leandro tivesse sido expulso, sim, mas fazer o quê, né? Deixa o like no vídeo, acompanha aí o canal, daqui a pouco tem mais vídeo. A gente vai postar 3 vídeos hoje, beleza, gente? Tamo junto, valeu, é nóis e até o próximo jogo e vai Corinthians!